Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só, hoje nós vamos corrigir a meta 3 de uma maneira mais breve, porque vocês têm muitos exercícios que são leituras e interpretação de texto, são exercícios de vestibular, tá? Então, eu coloquei aqui o gabarito para vocês, vou colocá-la no Iônica também. Só vou explicar para vocês mais ou menos o que vocês deveriam ter feito. A primeira coisa, eu pedi para vocês montarem um resumo dos modal verbs, que eu já coloquei a videoaula para vocês e estava aí lá na página, deixa eu pegar aqui que eu me confundi. Lá na página 11 e 12 de vocês, né, do capítulo 23, que é esse aqui, do Performing Arts. Vocês tinham que pegar a página 11 e 12 e fazer um resuminho. Também podiam utilizar a aula que eu disponibilizei ou até outras aulas e fazer um resumo para vocês. Podem me mandar também um resumo por e-mail, que eu dou uma verificada e vejo se está tudo certo, tá? Aí, eu pedi para vocês fazerem os exercícios da página 13 até a página 21. As duas primeiras páginas são de escrita, então eu vou explicar mais ou menos o que vocês tinham que fazer, tá? Então, lá no exercício 4, tinham alguns erros nas sentenças de I a F e vocês tinham que corrigir. Por exemplo, lá na A estava escrito Let's going to the theater tonight. E não, nós não podemos usar o gerúndio quando utilizamos o let's. Então, o correto seria let's go to the movies tonight. Na B, por exemplo, maybe we could to travel to Mexico. Quando nós usamos o modal verb, que é o could aqui nesse caso, nós não podemos usar o to depois dele. Então, o certo ficaria maybe we could travel to Mexico. Ok? Lá na 5, vocês tinham um diálogo e tinham que completar esse diálogo com as expressões, as palavras que estavam lá naquela caixinha verde, tá? Então, por exemplo, ali, ó. Mom, what do you want for dinner? Dad, you could make some pasta. Porque a primeira pessoa ele perguntou o que ela queria para o jantar. E aí a segunda pessoa deu uma sugestão. Ah, você poderia fazer um macarrão, ok? E aí tinham que completar ali com as expressões apropriadas. No exercício 6, que termina ali na página 14, vocês tinham algumas situações e vocês tinham que fazer algumas sugestões utilizando ou o could ou o might. Eu coloquei aqui algumas sugestões para vocês, lembrando que são apenas sugestões de novo, porque são respostas pessoais, ok? Olha só o exemplo da What should we have for dinner tonight? E aí vocês tinham que colocar na resposta de vocês a palavra fish, porque está entre parênteses. Aí, um exemplo ali seria We might have fish for dinner. We could have fish for dinner. Os dois estariam certos, ok? E assim por diante. Aí, virando lá na página 14, vocês tinham alguns alunos que estavam falando sobre as suas habilidades. E o professor iria sugerir, ali, professor? Um consultor ali de carreira. Ele ia sugerir o que a pessoa poderia fazer. Olha o exemplo lá da Anna. I really like to dance, but I prefer classical music to pop music. E aí a sugestão, lembrando que seria resposta pessoal também, poderia ser You might try studying ballet, ok? Porque é uma sugestão, então você poderia usar o might, poderia usar o could, tanto faz ali nessa situação, ok? No exercício da página 15, vocês tinham um texto sobre New York City Street Performance and Subway Music, que são aquelas performances de rua
ou as músicas que são tocadas lá no metrô de Nova York. E vocês teriam que ler aquilo ali e responder as 3 perguntas ali embaixo, né? São respostas pessoais, então vocês deveriam falar assim, ó, por exemplo, lá na 1. Is it common to see street performances subways here in Brazil? Do you know any other place where they perform? Então, assim, é comum ver gente performando, né? Nós, pelo menos aqui em Curitiba, nós não temos metrô, mas nos metrôs do Brasil, quais outros lugares eles fazem esse tipo de trabalho? Aí vocês responderiam, ok? A gente podia substituir ali o subway por bus station, né, que são os nossos terminais, no caso aqui de Curitiba. Ficou 2 aqui. Da página 16 até a 21, eram exercícios de simuladinhos, né? Exercícios tirados de vestibulares. Então, eu não vou ler aqui com vocês, mas a resposta vai ficar, tá? Então, tanto no practice quanto no deepen, era modal verbs, conditionals, tudo que a gente já estudou nesse capítulo, ok? Aí vocês tinham que marcar ali. Pessoal, outra coisa, é extremamente importante que vocês façam esse exercício. Vocês terão vestibular daqui a alguns meses. Então, é importante que isso seja realizado e não apenas copiado de gabarito, ok? Aí eu pedi também o caderno mais, da página 20 a 21. O caderno mais do módulo 8, perdão, do módulo 8. Vocês tinham, então, alguns exercícios de modal verbs, no caso de suggestions. E aqui, na página 20 de vocês tinham o exercício 12, que era tudo isso aqui. Vocês tinham que relacionar com vocês tinham 5 frases aqui, né? Que são algumas situações, ok? E vocês tinham que relacionar com as possíveis sugestões. E aí, vocês tinham que relacionar com os números ali, ó. Por exemplo, a primeira sugestão é relacionada à situação 4. Olha só a situação 4. Nick is a good student, but he's having trouble in math class. Então, ele é um bom aluno, mas ele tá tendo problema com matemática. Ó, he could talk to his teacher and ask him for some advice. Então, qual é a sugestão aqui? Que ele poderia falar com o professor dele e pedir por alguns conselhos o que ele poderia fazer, ok? E assim por diante. Lá na 13, vocês teriam que completar, considerando as situações propostas, vocês tinham que completar as sugestões de forma correta e criativa, ok? Respostas pessoais também, ok? Aqui na 13. Olha só, por exemplo, what should we do tonight? O que nós devemos fazer? O que a gente podia fazer hoje à noite? Let's go to the movies. Ali na B, I am not in the mood for cooking today. Não tô afim de cozinhar hoje. How about ordering a pizza? O que você acha, então, de pedir uma pizza? E assim por diante, tá? Ia até a J, que é aqui na página 21. E aí, a partir da 14, vocês tinham exercícios referentes a vestibulares, ok? Então, ali, vocês, no exercício 14 era verdadeiro e falso, tinha que ler o texto e falar ali se era verdadeiro ou falso, de acordo com o próprio texto. E a 15 e a 16, exercícios de assinalar, que ficaria com a D e a E, ok? Pessoal, eu preciso que vocês se comprometam a fazer esses exercícios e não a copiar apenas o gabarito, ok? Esse slide vai estar lá no Iônica
para vocês fazerem a correção com uma maneira mais calma, ok? Espero que estejam bem, se cuidando, e qualquer dúvida eu estou lá no Ionica ou no e-mail, ok? Bye bye and see you!